uma razão forte para vir aqui à frente e dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Esse é o momento de você sair do seu lugar e vir aqui. Nós separamos esse lugar para você vir aqui. Ser pastor não deve ser a coisa mais fácil do mundo. Centenas de membros recebem o cuidado e atenção devida por esses profissionais do Advento. Ser o exemplo para o mundo. É assim que eles são vistos, desde a escolha profissional e por todo o resto da vida. A marca característica minha, aquilo que eu sempre me dediquei é lidar com pessoas. Amar pessoas, conviver com as pessoas, entender as pessoas. Eu sou apaixonado por isso. Se eu pudesse resumir meu ministério, eu resumiria em duas coisas assim. Vida, eu amo viver, amo ser feliz, e as pessoas. Da mesma forma que um pai tem a obrigação de ser exemplo dentro de casa, o pastor deve ser um modelo de conduta aos que o cercam. Tomar a decisão de seguir no ministério é algo que deve vir segundo a vontade de Deus. Acho que minha vida sempre foi caminhada para isso mesmo. Eu vim para a igreja, vim para Cristo aos meus 15 anos. Até então eu fui um adolescente. Eu tive duas fases antes disso. Eu fui um garoto muito caseiro, muito tímido, eu tinha uma essência muito tímida, e depois, pelos 14 anos, eu comecei a me rebelar. Más companhias me levaram por caminhos muito ruins, fumei, bebi, fiz muita coisa errada, muita coisa mesmo, e me compliquei muito nessa época. Um dia eu estava no acampamento dos desbravadores, eu era desbravador, e uma pessoa, a Dil, ela da minha igreja, ela disse assim: Braguinha, você podia ser pastor. E ali Deus me alcançou e me dirigiu por esse rumo, e então nunca me arrependi, nem um momento eu não deixei nada para trás. Enquanto uns precisam de algo mais específico para identificarem seus dons, outros já sabem desde cedo o caminho que devem seguir. Desde que eu me conheço por gente, eu descobri a vocação pastoral em mim. Eu pensava só nesse assunto, só nesse tema. E à medida que eu fui crescendo e me amadurecendo, me estudando, eu pensava em outras coisas, mas eu não conseguia me enxergar em nenhuma delas. E sempre aquele pensamento me trazia de volta: você vai ser um pregador. A sublimidade da vocação ministerial traz consigo uma grande exigência. Não é uma obra para os que simplesmente querem fazê-la, mas para os que Deus escolheu e deu a vocação. Eu defino a vida do pastor como um homem a quem Deus usa. Porque o trabalho do pastor, na verdade, é humanamente impossível de ser realizado. Nenhuma conquista na área ministerial é possível sozinho. Como que você vai sozinho, com as suas forças humanas, expulsar um demônio? Como que com as forças humanas você vai converter uma pessoa? Você pode, no máximo, convencê-la. Eu defino a obra pastoral como um homem que tem consciência de que é usado por Deus, de que Deus é quem faz o trabalho através dele. E daí você precisa muito estar esvaziado de si mesmo para que Deus possa agir através de você. Já a excelência do ministério não está apenas nas honras que ele confere, mas também nas dificuldades e exigências que ele propõe. Ser um ministro é ter um chamado que exigirá esforços, abnegação e muita coragem. Porque às vezes é mais fácil você ser duro, você aplicar as regras, aplicar as disciplinas, as coisas todas. E trilhar um caminho assim é meio complicado, porque não é fácil, mas é melhor, eu acho melhor assim, aceitar as pessoas, deixar as pessoas à vontade, convivendo com as suas dificuldades, e mesmo que não pensem de uma forma que todo mundo acha que deveria pensar assim, aí a gente teria acho que uma igualdade não desejável. Então eu prefiro a diversidade. As experiências vividas destes ministros de Deus durante as décadas de trabalho são incontáveis e cada um tem a sua especial. Eu trabalhava em Salvador, fui fazer um evangelismo numa cidade lá no norte da Bahia, em Inhambupe,
E ali naquele evangelismo, naquela época, uma senhora que era mãe de santo há muitas décadas, e ela começou a assistir às nossas reuniões, Dona Secundina. Eu me lembro dela com muito carinho, apesar disso ter sido 1988, então tem muito tempo, 89, em 1989. Ela foi deixando o evangelho trabalhar no coração dela, e batizar aquela senhora foi assim uma das grandes alegrias do ministério. Muito cedo na minha vida pastoral, eu acho que Deus me ensinou uma lição extraordinária, e eu louvo muito a Deus por esta lição. Ele me colocou diante de uma situação impossível. Eu era novo, inexperiente, eu estava assumindo o meu primeiro distrito no norte do Paraná. E na primeira viagem que eu fui fazer pelo distrito, eu fui interceptado no meio da viagem, no fim de semana, e desviado para um outro rumo, um outro destino, uma outra igreja, a qual eu não planejava visitar, porque os anciãos vieram em minha busca no domingo, antes do culto do domingo. E o que é que eu vi quando eu cheguei naquela cidade, domingo à noite, debaixo de uma chuva, no começo do meu terceiro ano de ministério? Eu encontrei uma mulher de 28 anos, endemoniada, que já não conseguia andar como uma pessoa ereta, ela andava como um réptil. E ali, mês de agosto, começou uma luta extraordinária, uma guerra que terminou no final do mês de outubro com o batismo desta mulher. Esta experiência longa de oração e de esvaziamento e de chamamento da congregação e da igreja para a gente se colocar nas mãos de Deus, me ensinou, me despertou para essa verdade extraordinária de que sem Deus o pastor não pode fazer nada. Deus é o Senhor da vocação, seu agente e mantenedor. O chamado para o ministério trata-se de um dom gratuito de Deus. Ele o faz segundo sua vontade. Os anos de trabalho dedicados a Deus devem ser feitos com amor e sinceridade no coração. E o restante é Ele, o Senhor, que irá acrescentar. Cada vez que eu me debruço para fazer um sermão, eu me entrego àquilo de forma muito apaixonada. Durante 5 anos fui pastor em Porto Alegre, durante 6 anos fui pastor no IASP. As centenas de sermões que eu preparava ali, eu fazia com um gosto muito grande, com uma paixão imensa de me debruçar, de orar, de chorar, de buscar, de ler. Então, isso é fascinante para mim, preparar profundamente as coisas, entender o que o Evangelho está falando para mim. Eu costumo dizer, se um sermão não nasce no meu coração, eu não consigo pregá-lo. Que em Deus, o homem sozinho é maioria. Com Ele, você pode. Sem Ele, você não vai a lugar nenhum, não vai conseguir. Assim diz a palavra, a Escritura: tudo posso naquele que me fortalece.